Bom dia, meus amigos do primeiro ano, como é que estão vocês? Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de filosofia. Concluímos Aristóteles, não é isso? Vocês leram os exercícios que constam do livro. A gente começa agora, também é assunto do SSA, primeira etapa, esse que vocês vão fazer em dezembro, o capítulo 5, as escolas helenísticas, certo? Capítulo 5, as escolas helenísticas. Que danado é helenístico? Bom, eu vou entrar aqui em um assunto que não é filosofia, que é história, e que vocês já viram com o professor de história. Vocês sabem que o século V a.C. foi para o mundo grego, o mundo helênico. Por que helênico? Porque os gregos chamavam a si próprios de Helanos, porque o país deles era chamado Hellas, Hélade, em latim. Hellas. Pois muito bem. Então, o que se refere a grego é helênico. Não esqueça que aquela mulher de Menelau, Helena, que foi raptada por Paris, um príncipe de Troia, e que teria provocado a guerra de Troia, a palavra Helena significa em português grega. Não é? Helena quer dizer nascida na Grécia, grega, na verdade. Pois bem, continuando. A gente já sabe que o século V foi o chamado século de ouro do mundo helênico, do mundo grego. Por quê? É no século V que os gregos derrotam o Império Persa, numa guerra longa de 30 anos, claro, com interrupções, não é? E os gregos se tornam donos do Mediterrâneo Oriental. A parte do Mar Adriático, Mar Jônio, Mar Egeu, Mar de Creta, não é? Mar de Mármara, Mar Negro, todas aquelas regiões de comércio que eram importantíssimas ficaram sob domínio do mundo grego. E é também nesse século V que se consolida a democracia em Atenas. E esse sistema político vai se espalhar por outras cidades também. É no século V que Atenas se torna a mais importante cidade do mundo grego. Uma espécie assim de Nova York do mundo antigo. Todas as coisas importantes no campo da política, no campo da cultura e, lógico, no campo da filosofia, aconteciam em Atenas. Muita gente que era famosa em outras cidades, né, cidades onde nasceram a filosofia, por exemplo, ia para Atenas, porque ali era o centro da efervescência cultural, onde você conseguia emprego para trabalhar, onde você teria oportunidades de se realizar profissionalmente e economicamente. Não é isso? Então, Atenas é a cidade mais importante do mundo grego. E para lá, lógico, vão convergir todos os grandes cérebros do mundo grego. As outras cidades, claro, continuavam importantes. Fazendo a comparação, não é? Paris, Roma, Londres, São Paulo, continuaram importantes. Ou seja, Mileto, Halicarnaso, Éfeso, Esparta continuava importante do ponto de vista militar, mas do ponto de vista intelectual, Esparta era um zero à esquerda. Bom, mas seguindo. Então, esse século V é o século no qual o mundo grego alcançou o seu enorme desenvolvimento. Progresso intelectual, econômico, progresso artístico, uma coisa fora do comum. É também chamado o século de Péricles. Péricles foi um presidente de Atenas, um governante de Atenas, que se reelegeu várias vezes. Bom, mas é nesse século também, do apogeu, que começa a descida da ladeira do mundo grego.
Esse crescimento de Atenas, claro, terminou criando rivalidades políticas e militares com a sempre rival de Atenas, que era Esparta. E Atenas tinha influência sobre umas 600 cidades gregas. Esparta tinha influência sobre umas 200 cidades gregas. E, óbvio, vai terminar acontecendo uma guerra entre Atenas e Esparta. Essa guerra vai se chamar a Guerra do Peloponeso. E por vários motivos que não nos cabe aqui ver agora, Atenas vai terminar sendo derrotada na Guerra do Peloponeso, de 431 a 404 a.C. Isso é a época em que viveu e pregou suas ideias um camarada chamado Sócrates. Sócrates é dessa época, não é, da Guerra do Peloponeso. A guerra terminou, alguns anos depois Sócrates morreu, e novas guerras vão começar. Aí vem Platão, 390 a.C. E as guerras entre as polis gregas continuam. Atenas se alia a Tebas, e as duas, com outras polis, lutam contra Esparta. Esparta é derrotada e Tebas se torna a senhora do mundo grego. É a época de Aristóteles, 360, 350 a.C. É a época que Aristóteles está começando a aparecer. É também a época em que o reino da Macedônia, que ficava ao norte do mundo grego, do mundo helênico, começa também a se expandir, sob a liderança de Filipe II, que termina conquistando as cidades gregas, e depois do filho de Filipe II, Alexandre da Macedônia, ou Alexandre o Grande. Então essa época já é Aristóteles sendo empregado, porque o pai de Aristóteles, você se lembra, era médico de Filipe. Aristóteles se tornou professor de Alexandre, e Alexandre, em 333, partiu para conquistar o mundo. Todas as cidades gregas estavam sob domínio de Alexandre. Inteligentemente, Alexandre respeitou as instituições locais. Ou seja, o mundo ateniense continuou funcionando como era. Só que na prática, toda decisão tomada pelo Areópago, que era o órgão central do poder, corresponderia assim ao ministério, né, de Atenas. Tudo que o ministério decidisse teria que ter a aprovação de Alexandre. Dificilmente Alexandre contrariava a decisão dos areópagos de várias cidades. Mas se alguma cidade se metesse à besta, Alexandre ia invadir e castigar quem lhe desobedecesse. Então, era uma liberdade limitada. As polis continuavam independentes, mas todas elas tinham cuidado de não desagradar Alexandre da Macedônia. A gente já sabe que Alexandre conquistou o que hoje é a Turquia, o que hoje é a Síria, o que é o Líbano, o que é a Jordânia, o que é Israel, o que é a Palestina, o que é o Egito, o que é o Iraque, o que é o Irã, o que é o Paquistão e o que é parte do noroeste da Índia. Um império de 5,5 milhões de quilômetros quadrados. Por onde passava, Alexandre fundava polis, fundava cidades com a tradição grega. E modesto como ele era, ele chamava essas polis de Alexandria. Foram mais de 20 polis com o nome de Alexandria. Contudo, a mais famosa foi a polis do Egito, a Alexandria do Egito. Mas havia Alexandria por todo canto, espalhada por todo lugar. Muito bem, Alexandre respeitava também a cultura dos povos dominados. Mas Alexandre só nomeava funcionários nessas regiões que ele dominava, pessoas que estudassem o grego,
que se vestissem como gregos, que adotassem a cultura grega. Ora, toda a elite desses países que foram dominados, querendo manter seus privilégios e querendo estar próximo do poder, que era Alexandre, imediatamente se converteram, né, às exigências de Alexandre. E resultado, o grego se tornou uma espécie de inglês do mundo antigo, do Oriente Próximo e do Egito. As pessoas de estudo, de cultura, não é? Com um certo nível de educação, falavam grego. O grego passou a ser a língua da elite e também uma língua comercial, de comprar e vender. O povão, ou seja, 90% da população, falava a sua língua local. Mas as cidades desses países dominados terminaram adquirindo certas características gregas na arquitetura, na maneira de dividir e espalhar as ruas, o que a gente chama de urbanismo, na arte. E também aconteceu o contrário. Essas populações terminaram com seus hábitos, costumes, com suas culturas, influenciando o mundo grego. Então foi uma estrada, uma via, um caminho, não é? De ida e vinda. Os gregos influenciaram o Oriente e o Oriente influenciou também a cultura grega, o mundo grego. Da fusão, da união da cultura oriental com a cultura helênica grega, nasce a cultura helenística. Helenística é a cultura nascida da mistura da cultura helênica grega com a cultura oriental a partir das conquistas de Alexandre da Macedônia. Entendido? Muito bem. Óbvio que essas influências, essas misturas, vão chegar também à filosofia. E certos pensamentos que eram dos povos orientais vão chegar ao mundo grego, misturando-se, claro, à tradição grega. Nem é mais grego, nem é mais oriental. É uma cultura nova. É como a cultura brasileira. Nós somos a soma de várias culturas, mas principalmente da cultura portuguesa, da cultura indígena, dos índios e dos vários índios e das várias culturas indígenas que existiam aqui, e da cultura africana, das várias culturas africanas que chegaram ao Brasil. Ou seja, o Brasil não é a cultura africana. O Brasil não é mais a cultura dos nossos indígenas, as culturas dos nossos indígenas. Nem é mais a cultura portuguesa, apesar de ter elementos, né, dessas três raízes. O que existiu, o que nasceu, é uma cultura nova. Não existe capoeira, não existe frevo, nem samba na África. Nem existe a tradição portuguesa no Brasil. E quando ela existe, ela foi, né, revisitada, ela foi remodelada, revista, reinterpretada. Nós temos palavras indígenas o tempo todo aqui: Igaraçu, Itamaracá, Capibaribe, Bibiribe, Itapissuma. Está vendo? Mas nós não falamos Guarani, nem Tupi, nem a língua dos caetés. Está vendo? Estão presentes essas influências, mas a cultura não é mais a mesma. Então a cultura brasileira seria uma cultura helenística, uma mistura de várias culturas. Muito bem, voltando então. A partir de Aristóteles, né, já na época de Aristóteles, essa mistura começava a apresentar os primeiros resultados. Né? Aristóteles morreu antes desse ciclo se completar, mas ele já começou a perceber, né, influências estrangeiras dentro do mundo grego. E você sabe que os gregos não gostavam muito da cultura, né? Eles tinham uma certa xenofobia, aversão ao estrangeiro. Para os gregos, os estrangeiros normalmente eram barbaroi.
Barbarói é o que tem uma língua primitiva, feito língua de criança, que balbucia, que não sabe dizer as palavras direito. Daí o nome bárbaros, né? Que falam como crianças, ou seja, que não tem racionalidade, um desenvolvimento completo. É uma visão etnocêntrica, é uma visão racista, é uma visão segregacionista, é uma visão de inferiorização do estrangeiro, claro. Mas todos os povos tinham isso, não só os gregos. Os egípcios se sentiam superiores aos outros povos, os indianos, os chineses, os maias, os incas, os astecas. Para eles, todo estrangeiro era bárbaro, inferior. Era assim que se chamava. Bom, mas seguindo, né, para a gente não demorar mais nisso. Então, o que é que vai acontecer? Vai surgir um tipo de filosofia que mantém a tradição que foi aprendida, não é, desde os pré-socráticos. Aquelas preocupações sobre a matéria, o cosmo, a natureza physis, né, o princípio que forma todas as coisas, né, o arquê, a teoria atômica de Demócrito, isso vai permanecer. As ideias dos sofistas de humanismo, individualismo, o homem é a medida de todas as coisas, o relativismo do conhecimento, o relativismo das práticas morais, do comportamento ético, isso vai permanecer. As ideias de Sócrates sobre a virtude, sobre o bem, sobre a honestidade, irão permanecer. As ideias de Platão, o mundo das ideias, o mundo das sombras, a possibilidade de se criar uma cidade perfeita, a questão da felicidade, isso vai permanecer. As ideias de Aristóteles, não existe o mundo das ideias. O conhecimento vem da percepção sensorial e da abstração, uma capacidade que o nosso cérebro tem de criar modelos, de criar conceitos para explicar a realidade. Eu não preciso ver todos os gatos para saber o que é um gato. A gente forma a ideia de gato a partir dos gatos que a gente vê no dia a dia. Então, a partir daquela amostragem, eu não preciso ver todos os gatos do mundo, mas eu sei o que é um gato a partir dos gatos que eu vi, a partir dos cavalos que eu vi, etc. e tal. A maneira de raciocinar, não é? A partir de uma afirmativa verdadeira, eu posso deduzir outras. Todos os seres humanos são mortais. Alves é um ser humano. Portanto, Alves tem que ser mortal. Esse raciocínio que a gente chama de silogismo, não é? Da palavra silogei, que quer dizer relacionar, fazer uma relação e tirar uma conclusão, né? É o raciocínio analítico, como chamava Aristóteles. Foi um avanço, né, para o desenvolvimento do conhecimento do ser humano, porque agora a gente tinha regras para pensar corretamente. Então, toda essa riqueza cultural que os filósofos gregos, desde Tales até Aristóteles, construíram mentalmente, isso vai permanecer. Mas ideias orientais vão se somar a essas ideias, e a partir daí surgirão correntes novas. É o que fala o livro, não é? Falando sobre esse mundo helenístico. O texto começa com o sábio fora da cidade e aspectos históricos do período helenístico. Muito bem. É essa parte que eu falei. Aí vem um outro item: características das escolas helenísticas. Vamos lá. O que são escolas? São correntes de pensamento. A escola darwinista é a que se refere a Charles Darwin, é a escola evolucionista. A escola criacionista é aquele conjunto de pensadores que acreditam que a vida, o mundo foi criado por uma inteligência superior. Então, a escola darwinista, a escola criacionista, né,
escolas são conjuntos de pensadores que têm ideias semelhantes para explicar uma determinada coisa da realidade. Pronto. Quais são as 3 principais escolas do pensamento helenístico? E quais são os principais filósofos dessas escolas? Na ordem que é citado aqui, o epicurismo, o estoicismo e o ceticismo. Eu acrescentaria também, vou falar sobre isso, mais uma escola, o chamado cinismo. Cuidado, porque em filosofia, cínico não quer dizer hipócrita, né? Dissimulado, é o camarada que aparenta ser o que não é, que finge ser alguém quando não é. Não, em filosofia, cínico tem um outro sentido e a gente vai ver. Então, epicurismo, estoicismo, né? Ceticismo e eu acrescentaria o cinismo. Muito bem, qual é o comentário que o livro faz rapidamente sobre isso? O epicurismo e o estoicismo tornaram-se instituições, ou seja, tiveram prédios, alunos, professores, nos mesmos moldes da Academia de Platão, que é uma escola, né? E o Liceu de Aristóteles. Está lembrado? Platão criou uma escola no sentido físico, né? Um prédio onde as pessoas iam estudar, era a academia. Aristóteles criou também um espaço físico onde ele dava aulas, era o chamado liceu, né? A palavra liceu quer dizer toca dos lobos, né? A palavra laikos em grego é lobo. Lembre que o lobo era um animal considerado meio divino, né? Divinizado entre vários povos, inclusive os gregos. Aliás, o símbolo de Roma, está lembrado, é de uma loba que amamenta 2 gêmeos, que são Rômulo e Remo. O lobo era considerado, né, um animal, né, que tinha características especiais, certas qualidades que deviam ser admiradas. Por isso o nome da escola de Aristóteles, o Liceu, né, a toca dos lobos, onde as pessoas iam aprender, né, coisas importantes para serem grandes cidadãos. Muito bem, o ceticismo não constituiu literalmente uma escola, ou seja, não tinha um lugar onde as pessoas se reuniam para discutir a questão da dúvida do limite do conhecimento. Seus seguidores, contudo, em vários lugares, em várias cidades, inclusive, né, no sul da Itália, onde existiam cidades gregas, polis gregas, essa parte do sul da Itália era chamada de Magna Grécia. Muitas cidades dessa Magna Grécia, do sul da Itália, tiveram grandes nomes no campo da física, né, no campo da matemática. Lembre que Pitágoras, né, era do sul da Grécia. Aquele menino Arquimedes, físico, era do sul da Grécia. Muito bem, seguindo. O estoicismo e o epicurismo dividiam a filosofia em 3 partes. Física, que era o estudo da natureza. Isso abrangia biologia, a própria física, química, né? Matemática, astronomia. A lógica, que era a parte referente ao conhecimento e ao raciocínio, é o que a gente chama hoje de lógica e gnosiologia. E a ética, que era a questão do comportamento social. Isso abrangia a política, a cidadania, não é isso? E as virtudes e as qualidades positivas que cada homem devia ter para existir na vida. Divisão, aliás, essa divisão já estava presente na Academia de Platão. Não necessariamente com esses nomes, mas parecido com isso. Já depois que Platão morreu. A física deveria fundamentar todo o conhecimento. Era o conhecimento, não é, das coisas da natureza, como funcionava
o universo. A lógica, a função de conhecer e delimitar o conhecimento. E a ética refletia sobre as condutas e os caminhos que levariam o homem à cidadania e à felicidade. Eu volto a dizer a vocês que a questão da felicidade sempre foi uma questão filosófica. Porque qual é o objetivo de todo ser humano em viver, em passar por essa existência antes de morrer? É ser feliz. Então, alcançar a felicidade é uma preocupação de todas as pessoas. Ninguém quer ser infeliz. Ninguém quer passar fome, ninguém quer apanhar, ninguém quer ser preso, ninguém quer ter uma doença incurável, ninguém quer sentir dor. As pessoas querem ser felizes. Então, a felicidade é uma preocupação filosófica, ou seja, é um conjunto de raciocínios sobre, primeiro, o que é a felicidade, segundo, é possível alcançar a felicidade e como, se for possível alcançar a felicidade, se chega a esse objetivo. Então, considerem a ideia de felicidade como uma preocupação, da mesma forma que democracia é uma preocupação filosófica. Por que democracia? Porque é o regime político, né? É o sistema político onde, pela expansão das liberdades que são dadas, pelos direitos que os cidadãos têm, a possibilidade de você ser feliz numa democracia é muitas vezes maior do que você ser feliz numa ditadura. Entenda isso. Então, os sistemas políticos, eles são feitos para que os homens alcancem seus objetivos. E não sou eu que estou dizendo isso. É Aristóteles que diz, não é isso? É um pensamento filosófico. Então, a gente precisa ter em mente essa ideia de que a felicidade faz parte da existência humana e, portanto, é uma preocupação filosófica. Mas, seguindo, a crítica aos pensadores clássicos, foi feita crítica, não era somente pegar as ideias antigas, mas também reclamar de que certas ideias não ajudavam a gente a alcançar essa felicidade, ou não alcançar a democracia, ou não alcançar o conhecimento correto da natureza. Platão e Aristóteles conduziram suas filosofias a estágios metafísicos, nunca antes alcançados, ou seja, o que são estágios metafísicos? Há aspectos relativos a conceitos, a abstrações, que necessariamente não estão ligados à realidade. Isso é muito bom, é maravilhoso, mas atenção, o pessoal do epicurismo, do estoicismo, estavam mais preocupados com o dia a dia dos homens, com o aqui e o agora. Eram filosofias mais, eu diria, imediatistas. Tá certo, algum dia alcançaremos a felicidade, mas não é possível a gente ser feliz agora? Por que ter que esperar para o futuro ou para as outras gerações? É certo, eu vou construir um mundo para os meus filhos serem felizes, mas eu não posso construir um mundo para eu começar a ser feliz aqui, agora, já. Ou seja, o epicurismo e o estoicismo, essas filosofias helenísticas, estavam querendo ser o que a gente chama de filosofias práticas, ou praxis filosóficas. Práticas que nos levam a alcançar objetivos o mais rapidamente possível. Seguindo, as escolas helenísticas, porém, desenvolveram filosofias de fortes tendências materialistas e elaboraram ensinamentos mais próximos da vida comum, concebendo a filosofia como uma espécie de medicina da alma, como remédio para as dificuldades, como soluções para as dificuldades da vida individual, que poderiam servir ou não para a vida coletiva. Surgia então um pensamento filosófico que concebia como modo de vida viver, existir, aproveitar o aqui e o agora da melhor maneira possível, sem ofender, sem prejudicar ninguém,
mas buscando a felicidade. Filosofia não era mais encontrar a essência do conhecimento. Não era procurar de que são feitas todas as coisas. Tá certo, a gente pode até procurar, mas o objetivo maior é: vamos ser felizes. Antes de falar sobre estoicismo, epicurismo e ceticismo, o próprio livro já fala sobre o cinismo. Tá vendo? Olha, o capítulo que inicia, na página seguinte, aqui no pé da página, o cinismo. Não é isso? Agora a gente vai saber o que danado é o cinismo. A palavra cinismo vem do grego kinos, K-Y-N-O-S. Kinos quer dizer cachorro, cão. Deixa eu explicar. O cinismo diz que quem é o mais importante filósofo cínico? É Diógenes. Diógenes dizia que a felicidade, ela só pode existir no espírito humano quando você se desapega do desejo. Por que é que nós não somos felizes? Nós não somos felizes porque a gente pensa que a felicidade é ter uma roupa de grife, ter aquele tênis de marca, ter aquele celular de última geração, ter um game, um jogo com uma TV de 60 polegadas na sala para a gente baixar todos os jogos possíveis. É ter um carro automático, confortável. É morar na Avenida Boa Viagem, de frente para o mar. É todo ano a gente poder ir aos Estados Unidos para ver o campeonato de basquete das ligas norte-americanas. Ou poder comprar as bebidas mais caras, frequentar os restaurantes mais finos. Ter, comprar, possuir. Pronto. Os cínicos, cães de rua, vira-latas, dizem que a felicidade não é ter. Enquanto você está preocupado em ter, você não será feliz. Então, se você não se desapegar das coisas materiais, a felicidade nunca virá. Porque quanto mais você tem, mais você quer. E as coisas não vão substituir, não vão preencher o seu desejo de felicidade. Porque o espírito humano deseja algo que as coisas materiais não têm. Então, quando eu junto coisas materiais, eu estou juntando coisas. Não estou garantindo a felicidade. Porque as coisas não têm a felicidade. Essa é a base do cinismo. Então, a escola cínica vai desenvolver teorias sobre como ser feliz se desapegando das coisas. Só para você ter uma ideia, essa ideia, ela não é somente do Ocidente, não é somente grega. Isso é uma ideia também de um camarada chamado Buda, um príncipe indiano, Siddhartha Gautama, do estamento da nobreza, os chamados kshatriyas. Então, Siddhartha Gautama, ele era príncipe e um dia fugiu do palácio e andando pelas ruas ele viu coisas que ele nunca tinha visto. Gente doente, gente velha, gente pobre pedindo esmolas, crianças famintas. Ele nunca tinha visto isso. Dentro do palácio, todas essas coisas eram escondidas dele. Ele imaginava que todo mundo vivia como ele vivia.
saindo do palácio, ele conheceu a realidade. E ele percebeu que não poderia ser feliz mais dentro daquele palácio. E ele começa então a desenvolver uma teoria segundo a qual a felicidade plena só pode ser alcançada com o desapego às coisas materiais. Enquanto você estiver ligado às coisas materiais, você nunca será feliz. Buda, que nunca conheceu os gregos que nunca conheceram Buda. Mas você está vendo, as ideias atravessaram os espaços. As ideias atravessaram os espaços. O mundo helenístico é isso, um mundo de influências recíprocas. Na próxima aula, a gente fala sobre Diógenes, o mais famoso dos cínicos, dos filósofos cínicos. Tá bom? Até lá então.